Você tem um filho que não gosta de ler e nem escrever? Você acha que ele tem dificuldade com as palavras? Ou ele é preguiçoso? Não gosta de ler em voz alta, em público? Ou você acha que ele é tímido? Já ouviu falar em dislexia? E aí? Vamos aprender um pouquinho sobre isso hoje? A dislexia é um transtorno que afeta habilidades básicas de leitura e linguagem. Dislexia é considerado um transtorno específico de aprendizagem, porque seus sintomas geralmente afetam o desempenho acadêmico do estudante, sem que haja outra alteração que justifique dificuldades observadas. A dislexia é descoberta no processo de alfabetização, quando traz um transtorno para a criança, quando ela não consegue aprender nem ler e nem escrever. Nós temos 3 pontos já no início para identificar a dislexia. Na linguagem oral, o atraso no desenvolvimento da fala, problemas em formar palavras, dificuldades em nomear letras, números e cores, atraso na rima e uma grande dificuldade em se expressar de uma forma muito bem clara e objetiva. Na leitura, dificuldades em traduzir as palavras, erros para reconhecimento de palavras, ainda que sejam as mais simples, leitura oral devagar e incorreta, vocabulário muito reduzido e compreensão de texto prejudicado. Na escrita, nós temos a inversão de palavras como V com F, J com G, T com D, a lentidão na produção de texto, erros na soletração e ortografia. Existe uma equipe de profissionais da saúde que pode avaliar e dar o diagnóstico para o seu filho, uma psicopedagoga e um neuropsicólogo. Também não podemos descartar a área da visão e da audição, como oftalmologista e um neurologista. Recentemente, houve uma pesquisa de um grande número entre os jovens e adultos que passaram por isso na sua infância, mas tanto os professores quanto os pais não perceberam e eles acarretaram traumas na escola. Então, muitos psicólogos também fazem esse tipo de papel, trazendo esse diagnóstico para esses adolescentes, jovens e adultos. Vale lembrar que também a dislexia, ela é genética. Então é muito bom você observar a sua família. Essas crianças têm dificuldade em ler e escrever. Mas por outro lado também, elas são voltadas pelo lado criativo, e sim, pelo lado científico e artístico. Muitos dos atores de Hollywood, como Tom Cruise, Robin Williams, já admitiram que são disléxicos. Outra coisa também que é super importante falar aqui é que, depois do diagnóstico fechado, você pode apresentar isso à escola e os professores vão entender que aquele aluno precisa de um tempo a mais para formatar o seu texto ou alguma área específica que ele esteja com dificuldade. Assim também você pode apresentar nos concursos públicos e na faculdade. Outro ponto super importante é que você olhe para o seu filho e não veja isso como uma doença, mas sim como uma dificuldade. Os seus olhos têm que estar atentos e assim você vai evitar muitas coisas na vida de uma criança que realmente tem dificuldade. Os olhos dos pais e dos professores são extremamente importantes nesse processo de alfabetização. Se você se interessou em conhecer mais sobre a dislexia, eu vou deixar uma indicação de um filme para você, que se chama Como as Estrelas na Terra. É um menino que tem dislexia, mas a sua família não sabe. Então ele passa por todo aquele processo sozinho. Também vou deixar o link aqui, site que fala muito sobre dislexia, para você estudar um pouquinho. E aí, sabendo de tudo isso agora, você acha que seu filho realmente é preguiçoso ou ele precisa da sua atenção?